Graça e paz. Hoje, dia 8 de agosto de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O título da nossa meditação hoje é Unidos em um só corpo, parte 1. Batizados em um só Espírito. O texto diz assim: A vontade de Deus é que o cristão não esteja só. O Senhor Jesus disse: Sobre esta pedra, Ele mesmo, edificarei minha igreja. Mateus 16, 18. Foi necessária a vinda do Espírito Santo ao mundo no dia de Pentecostes para que, por um Espírito, todos os resgatados, judeus ou gregos, escravos ou livres, fossem batizados em um só corpo. O começo do livro de Atos mostra que todos os primeiros discípulos eram judeus. Tempos depois, Pedro foi enviado a Cornélio, centurião romano, Atos 10. Os que foram dispersos pela tribulação que veio após o martírio de Estevão se estabeleceram em Antioquia e anunciaram o evangelho aos gregos. Os não-judeus começaram a fazer parte da família de Deus e receberam também o Espírito Santo. Atos 8. Por meio desse batismo espiritual, judeus e gentios são um só corpo. Os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios 3:8. Ambos foram reconciliados em um só corpo mediante a cruz, porque por meio de Cristo ambos têm acesso por um mesmo Espírito ao Pai. Efésios capítulo 2, verso 16 ao 18. Cristo é o cabeça do corpo, Efésios 1, 22, Colossenses 1, 18. Os resgatados são membros do corpo, 1 Coríntios 12, 27, Romanos 12, 5. Os membros se completam e cada um tem uma função particular e imprescindível para o bom funcionamento do corpo inteiro. Esse texto ele é dividido em duas partes, que hoje falamos sobre a primeira parte e amanhã, se assim Deus nos der condição e oportunidade, falaremos também da segunda parte. Para complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Marcos, capítulo 6, verso do 1 ao 29. No capítulo 6, no livro de Marcos, capítulo 1, inicia assim com o texto. Título: Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. As instruções para os 12, a morte de João Batista, até o 29. Então, aqui, o Senhor Jesus fala conosco. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles.
contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus também dá instrução aos 12, aos seus discípulos. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E aqui no 14, fala sobre a morte de João Batista, que chegou ali aos ouvidos do rei Herodes, o nome de Jesus, que já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, sua mulher, oh meu Deus, tende misericórdia, Senhor. Eu ouço aqui alguns fundos musical, e alguns vêm de acompanhado de algumas propagandas, Só Deus para ter misericórdia. Por Herodias, sua mulher, é aqui que eu parei, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então aqui, a mulher de Herodias, ela odiava João, porque João, falava a verdade. E Herodes gostava de ouvir João. Então, em um dia, Herodia então pediu a cabeça, a filha de Herodia pediu a cabeça de João para Herodes. E assim, Herodes então cumpriu a sua palavra, porque era aniversário, e ele disse, o rei disse que ela podia pedir o que ela quisesse. E ela então foi, a sua mãe, e então a sua mãe lhe aconselhou a pedir a cabeça de João Batista. E aí não tinha como então o rei Herodes negar o pedido aí da mulher. É assim a palavra do Senhor para nos deixar exemplos, Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos traz consolo, ela nos traz exortação, ela nos traz perseverança, ela nos traz vida. E a palavra de hoje, como texto principal, nós temos aqui no livro de Coríntios, capítulo 12, verso 13, que nós somos
batizados em um só Espírito. Fazemos parte do corpo de Cristo. Então, hoje, nós pertencemos a Cristo, a Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. E se estamos em Jesus, estamos em Deus. Se estamos em Deus, estamos em Jesus. E o Espírito Santo de Deus nos qualifica ainda mais para sermos completos no Deus triuno. E o Senhor nos capacita para aquilo que é preciso. Porque se nós somos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça, né? Nós somos úteis. Cada um de nós temos a sua utilidade de acordo com aquilo que a seara de Deus precisa. Então não fique você triste, apavorado com aquilo que você precisa fazer. Simplesmente se coloque à disposição, que o Espírito Santo de Deus vai lhe capacitar, vai te instruir. Deus não precisa de pessoas capacitadas, Deus precisa de pessoas à disposição para servir, porque Ele o capacita naquilo que é necessário para a obra. Então se coloque a serviço do reino de Deus. A seara, ela é grande, ela está precisando de ceifeiros, com um coração voltado para Deus, para a obra do Senhor. Amém? Então, fique aí com essa palavra, que possamos meditar, que possamos pensar, meditar e usufruir dessa oportunidade que o Senhor hoje nos dá. Que eu creio em nome de Jesus que é uma palavra de consolo para mim e para você. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.